Olá, Alexandre Garcia, bem-vindo à CNN Brasil. Alexandre, o país vive uma das maiores crises da sua história, uma crise política, uma crise econômica, uma crise social, porque envolve saúde pública. E dentro dessas múltiplas crises que estamos vivendo, o senhor se tornou uma das vozes principais aí que tem se saído em defesa do presidente Jair Bolsonaro. Eu queria ouvir de você por que essa defesa e se o senhor não considera que o presidente Jair Bolsonaro também não tem grande papel como responsável por essas crises. Bom, em primeiro lugar, dos meus 80 anos, eu já vi crises maiores. Na hora que o Getúlio se matou, por exemplo, na hora que o Jânio Quadros renunciou, né? E mais os impeachment de 2 presidentes, né? Nós tivemos, eu diria que temos uma crise dupla. Agora, outra coisa, eu não vou concordar com o enunciado de que eu defendo o presidente Bolsonaro, né? Eu estou procurando analisar os fatos, né? E condenar, no lado da mídia, uma militância que eu acho que eu não vi isso em toda a minha vida de jornalista nos últimos 50 anos. Eu entrei no Jornal do Brasil em 71 e tínhamos uma orientação de cima a baixo, né, de absoluta neutralidade em relação à notícia, a gente apresentar a notícia tal como ela é, sem embrulhá-la em pacotes feios ou bonitos, né, e com isso a gente estaria também embrulhando o nosso leitor. É uma crise, sem dúvida. Eu diria que é uma crise, é uma dupla ameaça, uma ameaça sanitária e uma ameaça econômica, né, que está sendo combatida erradamente, né, separando as coisas como se fossem alternativas. Se defender a vida, tem que parar a economia. Se parar a economia, está agredindo a vida. Quando as duas ciências, a ciência da economia e a ciência da saúde têm que agir de forma inteligente, de forma sensata, para que nós tenhamos menos mortes e menos consequências. Nós estamos entrando numa fase econômica de catástrofe, né? Essa é a verdade, né? Embora haja uma catástrofe sanitária também, chegando aí a 14, 15 milhões de mortos, isso é terrível, né? Isso é terrível. E pegando exatamente as pessoas mais suscetíveis ao vírus, né? Pela idade, por comorbidades. E, enquanto isso, vai caindo a renda, né? A ponto de empresas irem à falência, a ponto de as pessoas fechando as portas de suas lojas. Além do desemprego que já havia de 13 milhões de desempregados, temos o dobro disso, mais os informais. Digamos aí que somos 70 milhões de brasileiros, a maior parte pais de família, a gente pode duplicar esse número. Apenas uma minoria, né, pode se dar ao luxo de ficar em casa, de pedir a comida pelo celular e de pagar pelo celular. A gente tem que pensar também na imensa maioria do povo brasileiro que está trabalhando agora de manhã para comer à tarde, né? Resumindo aí a situação. Alexandre, acho que sim. Essa é a minha posição. Oi, Renata. Sim, sim. Eu acho que esse é o debate que está em curso não só no Brasil, mas no mundo, né? Como conciliar a proteção às vidas, à saúde e também como que as pessoas fazem para sobreviver. Queria pegar esse ponto da postura do governo federal em relação ao enfrentamento dessa crise de saúde pública. Gostaria de ouvir a sua avaliação do ponto de vista dos posicionamentos do presidente da República, como ele tem agido, qual a avaliação que o senhor faz? Acho que o presidente poderia olhar mais nas duas ciências. Né? Trazer um grupo de cientistas econômicos e um grupo de cientistas da saúde, né? E para achar juntar esses grupos para achar soluções, tanto para a sobrevivência do brasileiro como vida, saúde, né? Quanto a sobrevivência do brasileiro como sobrevivência alimentar, digamos assim, que é a mais elementar que existe, né?
Talvez o presidente esteja pecando, né, por uma decisão única. Ele foi eleito para governar, né, mas bem que poderia ter mais aconselhamento de pessoas da área científica, tanto da economia quanto da saúde. A gente viu ele acabar de trocar, né, pela segunda vez, um ministro da Saúde em meio a essa pandemia. Ele tomou a decisão correta nesse caso? Eu acho que o ministro da Saúde sentiu que não deu liga entre os dois, na verdade, né? Saiu, não tinha nem um mês ainda que tinha assumido, né? E a gente vê que o ministro não era informado de medidas como, por exemplo, entrar cabeleireiros e academias de ginástica, né? Ele não sabia, ele ficou tonto ali naquele momento terrível para ele, né? Provavelmente ele sentiu que não ia dar a liga, né? E o presidente deve ter percebido isso também, né? Eu não sei como foi a escolha dele, mas foi isso que aconteceu, né? Então, mais um. Aliás, eu vi a entrevista do ex-ministro Mandetta na CNN, foi uma entrevista exemplar de um cavalheiro, né? Que foi assim, deu um exemplo de como um ministro que sai se porta em relação ao governo a que ele serviu. Alexandre, como que você analisa a postura dele, do presidente Jair Bolsonaro, especificamente em relação a uma daquelas 3 crises que a gente abriu a entrevista, na crise política? Você acha que ele estimula, ele tensiona ou tensionam com ele? Qual que é a sua leitura disso no que se refere à crise política? Qual que é o papel do presidente Jair Bolsonaro? Um papel talvez seja de confronto, você concorda, você discorda? O papel dele em relação a esses outros poderes e a forma, e também aos governadores, e a forma como ele se coloca e se comporta com esses outros atores políticos. Não, a gente viu o deputado Bolsonaro, volta e meia, tinha bate-boca na Câmara, né? É o temperamento dele. Esse é o presidente que foi eleito por 58 milhões de eleitores, quase isso, né? Esse é o temperamento dele, né? Eu imagino que se ele mudasse o temperamento seria um hipócrita, né? Então, esse é o temperamento, tem que lidar com isso, né? E tem que administrar, né? Eu acho que esse temperamento explosivo muitas vezes tem significado reação negativa contra ele, né? Ou de pisar em casca de banana, ou de dar resposta no momento em que nem merecia resposta, né? Porque as pessoas estão cercando, que fazem perguntas para ele, querem fazer perguntas para ver se ele escorrega, porque as pessoas não se conformam de que o povo não a seguiu, né? Perderam a eleição em outubro de 2018, né? E talvez tenham querido se vingar por essa perda, e o pior é que está trazendo perda para os próprios autores disso, né? A gente olha a última pesquisa da CNT, que está mostrando exatamente isso, né? Na avaliação de como as pessoas acreditam nas notícias e de como as pessoas aprovam e desaprovam o presidente. Agora, o senhor não acha que esse estilo do confronto, ele caberia muito mais enquanto deputado, ou mesmo numa eleição, mas quando se é presidente, você tem que tentar, e não estou dizendo que tem que ser assim, mas eu digo que poderia ser assim, um pouco menos, propiciar um ambiente menos distensionado, principalmente em meio a essa crise múltipla que a gente está vivendo, que ele poderia, na presidência da República, distensionar em vez de tensionar? Sem dúvida. Agora, quase a gente está dizendo que a culpa da pandemia é do presidente e não do... Não há uma quebra desse discurso do aparelhamento no primeiro escalão? Até concordo, se a gente olhar todos os ministérios, praticamente não há partidos políticos no primeiro escalão, mas se a gente observar o segundo, terceiro e essas nomeações que estão saindo nos estados, DENOX, FNDE e por aí vai, tem muita indicação política, né? Então parece que no primeiro escalão menos, mas nesses escalões inferiores parece que houve uma quebra desse discurso. Você concorda, Alexandre? O discurso de campanha foi de não dar ministério estatal, né? Agora, de alguma forma, o presidente cedendo ao centrão alguma coisa, né? Porque certamente não iam aceitar apenas, conversa, aperta a mão, vamos tomar um cafezinho, né? Então, vamos saber o resultado disso, né?
Se o resultado for ruim, o presidente é que é responsável por isso. O senhor falou, inclusive, dessa aproximação ali como uma constatação de que mesmo com esse diálogo aberto com as frentes, né, ruralistas e outras frentes temáticas, né, que foi a estratégia que o presidente anunciou logo no início, havia ali uma constatação de que ele não conseguiria aprovar uma agenda de reformas mais ambiciosa se não tivesse também um diálogo aberto, uma conexão com partidos como o do Centrão. Mas o presidente parece pontuar em diversos momentos uma preocupação com ser sacado do poder, né? Fez isso, por exemplo, ao falar das intenções do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, faz isso ao se referir com governadores. O presidente está tomado por esse entendimento de que ele poderá sofrer impeachment, de que há um movimento em curso para tirá-lo do poder? Pois é, porque ele lendo o noticiário, ele fica com essa impressão, né? A gente acompanhando o noticiário fica com essa impressão, né? Agora, conversou há pouco, essa semana, conversou com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é o dono da agenda e que tem lá 30, 31 pedidos de impeachment, que já declarou que não vai encaminhar nenhum pedido agora, nem nos próximos anos, né? Então, eu acho que ele pode tirar isso da cabeça, né? E cuidar de dar uma mexida nesse momento que o Brasil está precisando. Esse é um momento de crise violenta, como nunca vimos uma crise econômica e, em consequência de uma crise sanitária também imensa, né, em que vai jogar tudo por terra. Por exemplo, toda a luta por uma reforma da Previdência foi embora. O dinheiro da reforma da Previdência que seria economizado já foi embora, né? Está indo dinheiro aí agora para os estados, que é necessário, né? Dinheiro para fazer assistência social, aí, esse Corona Voucher, né? E a crise de economia parada, né? A exceção mesmo do agro, que está com bons resultados, mas vai ser um novo olhar para o Brasil. Eu acho que o governo, e quando eu falo governo, eu falo dos três poderes, o governo vai olhar para um outro Brasil, vai ter que resolver problemas de um outro Brasil muito mais complicado do que esse.